Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com a palavra. Não sei se você está tão triste quanto eu, mas nós estamos aqui hoje nos despedindo deste trimestre maravilhoso em que estudamos esta lição maravilhosa, Missão de Deus, Minha Missão. Hoje estamos aqui para fazer a 13ª lição, estamos finalizando esse trimestre e como eu tenho orado muito ao longo desse trimestre, eu espero que esta lição tenha acendido no seu coração o desejo missionário. Vimos aqui a importância de nós assumirmos o chamado missionário de Deus, como nós somos os primeiros a serem beneficiados com esse privilégio que Deus nos concede. Eu estou aqui novamente com os meus queridos, a Rosângela e o Rubens, para juntos falarmos sobre essa lição, ensinarmos e aprendermos tudo que Deus tem para nos dizer aqui hoje, ok? Mas, como você sabe muito bem, a gente não abre a palavra de Deus sem antes pedirmos a presença dele aqui conosco. Então vou pedir para minha querida Rosângela fazer a nossa oração inicial. Vamos lá? Santo Eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade preciosa de estar aqui juntos para estudarmos a Tua Palavra. Nós precisamos estudar, nós não precisamos apenas ler. Por isso nós te agradecemos, porque temos tido esta oportunidade a cada semana de estudar, de compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Te pedimos, Pai, que nos batize com o Teu Santo Espírito neste momento, para que possamos aqui ser inspirados para falar aquilo que o Senhor quer que nós falemos. Amém. E para que as pessoas que estão nos assistindo possam também ser alcançadas pelo Teu poder e pelo Teu amor. Amém. Fica conosco, Pai, nos dê a Tua paz, te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. É isso aí, queridos, nós estamos aqui, como já disse, no último estudo desse trimestre, e ele tem por título O Fim da Missão de Deus, Um título interessante, porque como vimos no início, a missão de Deus ela nem começou, nem vai acabar com a história do pecado, A missão de Deus ela é eterna porque o desejo de Deus é sempre estar conosco, em comunhão conosco. Mas a lição vai falar sobre um dos meus assuntos prediletos, e creio que de muitos também, que é a questão do Apocalipse, o último livro da Bíblia. O Apocalipse não foi cronologicamente o último livro a ser escrito, mas foi colocado por fim no cânon sagrado, e como diz a nossa profetisa Ellen White, é onde todos os livros da Bíblia se encontram, Então ele é de uma importância tremenda. Para quem não sabe, tem muitas pessoas que têm medo do Apocalipse, inclusive vamos falar sobre isso daqui a pouco. O Apocalipse é uma continuidade do Evangelho, é uma carta de amor que Deus escreve para o seu povo, para que ele conheça o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer, para tomar as melhores decisões. E a melhor decisão, óbvio, é escolher Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, Por isso, como diz a lição, o Apocalipse é um livro missionário, focado em um Deus missionário que nos chama a ser uma igreja missionária. E qual é a maior missão que o Apocalipse nos transmite? É a pregação da verdade presente. A verdade presente composta pelas 3 mensagens angélicas, inclusive já foi até tema de, acho que 2 estudos anteriores, 2 trimestres anteriores. E nós então vamos ver essa missão contida no livro do Apocalipse, ok? Na lição de domingo, chamada A Missão de Deus nos Últimos Dias, nós temos aqui o início do Apocalipse. E eu vou pedir licença aos meus queridos para ler, porque é de uma beleza tremenda e quebra uma série de paradigmas que muitas vezes nós temos, Diz assim Apocalipse 1, versos 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Se o Apocalipse é uma revelação de Jesus
dada por Deus, por que tanta gente, até mesmo dentro do cristianismo, tem medo desse livro? Primeiro porque a maioria das pessoas não buscam entender o que realmente significa o Apocalipse, né? Na nossa língua portuguesa e em outras línguas latinas, nós chamamos o livro de Apocalipse, mas em muitas outras é chamado de Revelação. Justamente porque, como você leu no primeiro verso, é a revelação de Jesus Cristo, não é? É ele falando o que vai acontecer. E é lindo esse verso 3, né? Bem-aventurado aquele que lê, que ouve, né? Que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então é para nós, né? Claro que é um livro que ele tem que ser estudado hoje mais do que qualquer outra coisa. Não tem nada de selado, né? Não tem nada de selado. E outra, a questão do medo também, eu acredito, tem a ver com as imagens que aparecem nele. Como tem muitas imagens simbólicas, não é, que aparecem ali, e nós sabemos por que elas foram colocadas assim, porque se não houvesse esse simbolismo, o que aconteceria? Esse livro nem chegaria aos nossos dias. Exatamente. Não é? Então, João por era isso, um prisioneiro, né? Exatamente, ele era um prisioneiro. E assim, nós temos que pensar, se não houvesse simbolismo, não houvesse essas metáforas, essa linguagem figurada, ele não chegaria aos nossos dias. Ele seria destruído antes, não é? Porque ali nós temos delineado todo o caminho da igreja, né? Desde o começo até o fim, e com a vitória gloriosa do nosso Deus, né? Sobre todas as coisas, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, voltando para nos buscar, inclusive nós vamos falar aqui, mas refazendo a terra, né? Enfim. Então as pessoas têm medo porque elas não conhecem. Exatamente. Né? E elas pensam, Apocalipse é um livro fechado. Não, ele é uma revelação. Então nós temos que buscar conhecer. Mesmo porque ele mostra muito bem, até o título, né, desse trecho, é a missão de Deus nos últimos dias. Exato. Nós não temos por que ter medo, né, de um Deus que veio nos buscar. Um Deus que se permitiu que o seu filho viesse aqui, desse a sua vida para nos buscar. Não é? Então, assim, não há por que ter medo. O que precisa haver é estudo, é compreensão. E há muitas formas de a gente hoje compreender o Apocalipse. Né? Nós temos muitos estudos, nós temos muitas orientações. Opções não faltam. Não faltam opções. Então nós temos que fazer isso, temos que buscar compreender. E aí o medo vai desaparecer. Exatamente. Né? Eu me lembro que antes, né, de eu me tornar adventista, muitos anos atrás, eu tinha medo do Apocalipse. Tinha medo da Bíblia, na verdade, como um todo, não só do Apocalipse. Né? Quando falava de profecias, de volta de Jesus, eu ficava apavorado. Mas depois, quando você percebe que é o melhor que a gente pode ter, a solução para os nossos problemas, né? Se tudo que a gente vê de ruim, de terrível nesse mundo vai ser definido, vai ser finalizado com a volta de Cristo, por que eu vou ter medo? Pois é. Não é? Então, quando eu estudo Apocalipse, eu tenho essa esperança mais reavivada. Amém. Isso é muito importante. Então, as pessoas precisam realmente buscar aprender mais, estudar mais. Como a gente até falou aqui na oração, não é somente ler, é estudar, é cavar fundo, não é ficar só na superfície, né? Isso nós temos que buscar mais do que nunca nos nossos dias. Amém. Né? Muito bom. É isso aí, meus queridos. Apocalipse, né? Vem da palavra grega apo, que significa afastar, e calipto, que significa sombra, né? Então a palavra, como a Rô falou, né? Em português e outras línguas latinas, é afastar a sombra, tirar o véu, ou seja, revelar, né? Então é o desejo de Deus revelar uma série de coisas para nós, para que a gente, com esse conhecimento, tome as melhores decisões, né? E outra coisa, o Apocalipse tem mais de 600 referências ao Antigo Testamento, né? Por isso que muita gente não entende, porque há aí uma ideia que percorre o cristianismo de que o Antigo Testamento perdeu a validade, não precisa mais ser estudado. Por isso que às vezes muita gente não entende, né? Mas como a Rô falou, estude, se aprofunde. Tem muita gente escrevendo teses e mais teses, livros e mais livros sobre Daniel e Apocalipse. Verdade. E sempre lembrando que a nossa profetisa Ellen White diz que é o estudo de Daniel e Apocalipse que vai trazer reavivamento e reforma para a nossa igreja. Coisa que nós precisamos demais. Né? Verdade. Amém. Dando continuidade aqui, na lição de segunda-feira, nós vamos falar exatamente a mensagem e a missão dos 3 anjos, né? O texto é longo, não vou ler, mas em Apocalipse 14, de 6 a 12, você tem as 3 mensagens angélicas que são a verdade presente para o tempo do fim.
né? E eu vou perguntar para o meu querido Rubens. As 3 mensagens angélicas envolvem informações complexas, como evangelho eterno, juízo investigativo, adoração exclusiva ao Deus Criador, a guarda do sábado, né? A queda de Babilônia, entre outras coisas. Como essa missão dada por Deus a nós chegará a toda a nação, tribo, língua e povo, meu querido? Bom, a resposta objetiva é não sei, mas que acontecerá, acontecerá. Isso aí. Amém. Amém. Porque acho que tem algumas nuances aí das 3 mensagens angélicas, que é o tempo, ou seja, se você olhar temporalmente no Apocalipse, ela se situa ali no início apesar dela ser uma mensagem eterna, que é válida para qualquer período histórico, em particular, ocorre ali no finalzinho, no início do século XIX, se você olhar temporalmente na cronologia do Apocalipse. E por que porque são 2 aspectos, né? E eu vou responder objetivamente a sua pergunta. São 2 aspectos. Busca novamente proclamar aquela mensagem eterna, ou seja, o Evangelho, né? Todo povo, tribo, língua, nação, o Evangelho. Aí ele vai um pouco além e ele reforça adoração a Cristo, Exato. Adoração ao Deus da criação, aquele que fez os céus, a terra, e ele fala também porque é chegada a hora do juízo. Então, os 2 primeiros elementos são elementos em que eles são atemporais. O juízo não. E o terceiro elemento, que caiu a Babilônia, sai dela, povo meu, é você se afastar da idolatria, né? Afastar do que é mensagem misturada. Então, neste contexto, respondendo objetivamente a tua pergunta de que esse é o momento, nós estamos vivendo no momento das 3 mensagens angélicas, do Evangelho Eterno, de criação, e criação envolve um monte de implicações, né? Adoração, o sábado, questões de sexualidade, que é tão discutido hoje em dia, fuga da idolatria. Essa mensagem é a mensagem de hoje. E como é que nós podemos ter certeza que vai chegar? Eu não sei. Deus vai prover os elementos. Amém. O que eu preciso é fazer a minha parte. Exatamente. Então, Deus tem uma missão, né? A missão de Deus é a minha missão. Eu preciso fazer a minha parte. Sim. Então, como vai alcançar? Eu não sei. Não sei se vai ser eletronicamente, internet. Nós vimos aí a evolução do mundo tecnologicamente falando, né? Barreiras caíram. Estamos aqui como prova disso, né? Sim. Exatamente. Estamos aqui. Agora, eu preciso fazer a minha parte. Então, se a internet, como é que eu posso usar a internet? Como é que eu posso usar a internet para fazer isso? Exatamente. Como é que eu posso usar a rede social? Como é que eu posso usar a minha zona de influência? Porque se todos usarem suas zonas de influência, é um efeito multiplicador. Então, Exato. eu não sei, mas vai chegar. Amém. Isso. Sim. Sim. Isso, Jesus falou que vai. Então chegará ao fim. É o passivo divino, né? Então e chegará será ao fim. Pregado este evangelho. Este evangelho a todo Você não tem o agente da tribo, passiva. língua, nação. Exatamente. Então virá aí. o fim. Ele falou, vai Vai acontecer. Vai acontecer. Como vai ser? Isso que você falou do passivo divino, eu lembro sempre de um sermão lindo do pastor Igor, né? Em que ele falava isso. E realmente, quando você analisa, né, no meu caso, né, língua portuguesa é a minha área, quando você analisa ali o evangelho será pregado, você não tem o agente da passiva. Você não tem quem. Né? Porque normalmente quando você usa a voz passiva, você tem será pregado por alguém. Né? E você não tem isso. Ele apenas diz, o evangelho será pregado a toda a tribo. Diz para quem, mas exatamente, não diz por quem. Não diz por quem. Então, nesse caso, a gente pode deduzir que é o próprio Deus. E fazendo um É outro desvio isso. aqui também, o outro é quando Deus fala, eu sou, né? Exato. Eu sou. Ponto. Eu sou o que sou, né? Sim, ele é só. Ele é. O resto está, então ele vai fazer. Amém. Ainda Vamos bem, fazer né? parte disso, gente? Vamos, né? vamos. Deus vai fazer esse trabalho através de nós. Sim. Basta nós levantarmos a mão e dizermos, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Amém, amados? Amém. Que maravilha. Chegamos aqui, então, à lição de terça-feira, né, que fala sobre a crise final. E é uma série de versos bíblicos aqui que vão falar exatamente, né, como se chegar à verdade,
como que as coisas vão acontecer. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Rosângela, a atual polarização política que vivemos, estávamos até falando sobre isso antes de começar, né? A atual polarização política que vivemos é um ensaio para a futura polarização espiritual que o nosso mundo vai viver? Eu diria até que não é um ensaio, ela já está sendo vivida. Nós já estamos vendo isso. Porque quando você se posiciona, por exemplo, você diz, eu sou criacionista, eu creio que Deus criou todas as coisas. Bom, o Arthur sabe, o Rubens não. Mas a minha mãe faleceu há 2 anos e ela teve um problema de saúde muito sério, problema de visão, né? Teve glaucoma e teve degeneração macular. Ok. Quando a gente se depara com uma situação dessa, o que você faz? Você lê tudo sobre o assunto, você vai atrás, você se informa e tal. E eu descobri uma coisa muito interessante. A maioria dos evolucionistas, eles não conseguem explicar a estrutura do olho humano. Eles não conseguem explicar. Porque todos os elementos que o compõem são tão preciosos e são tão inexplicáveis que como pode tudo acontecer ao mesmo tempo e fazer o nosso olho funcionar da forma como ele funciona. Isso é chamado de complexidade redutível. Exatamente. Isso mesmo. É esse o tão termo. complexo que você não consegue reduzir Você aquela não consegue. complexidade. Ela tem que ter aparecido. Exatamente. E apareceu assim, pronto, de uma vez só. Os elementos Muito isolados não teriam se tornado... Porque você tem bastonetes, você tem milhões de bastonetes, você tem retina, você tem córnea, você tem cristalino, você tem isso e aquilo. Não dá para explicar como isso pode ter acontecido assim, do nada, ou ir evoluindo aos poucos. Até chegar. Então, isso que o Rubens falou, dessa complexidade irredutível, é uma coisa que não dá para explicar. Então, quando você se posiciona como criacionista, muita gente vem para cima dizendo, não, que absurdo. Você já está se posicionando, né? De uma maneira exatamente, já está havendo essa polarização. Nós estamos vendo pessoas colocando totalmente contra um XX e um XY. Que é que ciência não tem pura. o que falar, né? Inclusive, esses dias eu vi uma escritora que é até assim, né? Ela tem outras fontes e tal, mas ela se posicionou, ela disse assim, olha, se eu tiver que ficar presa pelas minhas convicções, pela minha maneira de pensar, eu vou ficar. Mas para mim, homem é homem, mulher é mulher, ponto. Então, assim, nós já estamos tendo... É cromossômico, né? Exatamente. Nós já estamos tendo essa polarização. Então, para ela, vamos dizer, se ampliar mais ainda, né, no nível espiritual, é um passo. Né? Mas nós já estamos vivendo isso. Zona, eu posso só fazer um comentário? Pois não. Que, assim, uma coisa era interessante, né? Meu pai foi pastor durante 20 anos. E antes a discussão, a guerra espiritual, não se discutia a existência de Deus. Então, era simplesmente qual era a doutrina que você iria seguir. Então, a questão de imagem, domingo, e por aí vai. Né? Credos e por aí vai. Variados. Espiritismo, que havia um embate muito grande com o espiritismo, que hoje não existe mais. Hoje não. Hoje nós temos um embate sobre determinados comportamentos, como a Rosângela colocou, determinados valores na sociedade que são impostos, mas tem uma diferença hoje, que tem a ver com o que a lição colocou, e desculpa se eu estou estendendo aqui o tempo de vocês, que é o seguinte, hoje não existe mais a liberdade de expressão. Exatamente, esse é o ponto. Então esse é o ponto, então não existe mais aqui nós sentarmos e temos visões distintas de Deus, de doutrinas ou de valores e nos até. respeitarmos. Não existe mais não existe um Estado civil que não permite hoje, o Estado hoje não permite a liberdade de imprensa. Então, se você tem algo que é diferente do que o Estado pensa, você não tem o direito de expressar. Você não tem o direito de falar. Você não tem direito de falar e Exatamente. Você é taxado de todas as maneiras. Você é, às vezes, processado e vai embora. Então, desmonetizado, como muitos têm sido. Então, esse é um princípio, eu falo lá em casa, isso é um princípio do que nós vamos ver no futuro. Então, este determinado grupo religioso aqui, ele tem determinados valores, ele é representado por ter determinados valores que vão contra o que o Estado pensa. E daí, para você ser cancelado eletronicamente,
Fácil. é 2 palímetros. Sim. Isso Eu não é vou me um- estender muito aqui. Não, Mas mas os é senhores isso mesmo. entenderam o que eu Sim, quero dizer. com certeza. E o Não é cancelamento, o às foco. vezes, pode É. ser só o menor dos problemas. Sim. É o Exatamente. cancelar eletronicamente tudo. Então, É. Porque coisa muito séria. Isso, muito isso sério. que o Rubens colocou, olha, aqui no nosso próprio guia, ele comenta isso. Ele fala que no tempo do fim há uma polarização crescente, a liberdade de consciência será anulada. Hoje você não tem mais o direito de pensar de forma diferente. É impressionante isso. Então, automaticamente você é taxado. É fundamentalista. Já vem uma série de ignorante, adjetivos é pejorativos. isso, aquilo outro. Então, assim, não tem sentido, né? Não. Quer dizer, você tem que ter o seu pensamento respeitado, porque você acha que é assim. Ok. Mas se eu penso de forma diferente, você está errado. Exato. Você tem que ser cancelado. Você tem não que ser deve mais existir. Aliás, nós ouvimos há uns dias atrás, essa gente tem que ser extirpada. Exatamente. Foi isso que nós ouvimos. Então, assim, é uma coisa complicada. Então, essa polarização, realmente, ela já está acontecendo. Ela ainda não tomou a proporção que nós sabemos que ela vai tomar, né? Que o Como o Rubens bem Apocalipse nos colocou, deixa a bem coisa claro. está num crescendo. Nós estamos vendo isso. Mas o Apocalipse deixa isso claro, né? Exatamente. 2 grupos. É uma coisa que eu sempre falo quando eu dou um estudo bíblico. Não se preocupe com placa de igreja, porque vão ser 2 grupos apenas. Aqueles que seguem a Deus, fazem a sua vontade, e aqueles que o rejeitam. É isso. É isso. É isso a crise final. Esse é o resumo dela. E o Apocalipse deixa isso muito, Muito claro, claro. exatamente para nos alertar disso Isso. tudo que vai acontecer. Exatamente. Né? E é interessante que os mesmos que falam tanto de pluralidade, de amor. de amor e não sei o que, são os primeiros a cancelar aqueles que pensam diferente. Exatamente. Né? Temos que tomar muito cuidado Muito com essas cuidado. coisas. Né? Com certeza. Chegamos então à lição de quarta-feira, que fala de êxito na missão. Né? E temos aqui também uma série de textos, né, que nós não vamos ler, mas você tem aí na sua lição, né? Mas fala ali, porque zelo por vós com zelo de Deus, né? Paulo usando um termo muito bonito, né? Quero vos apresentar a Jesus Cristo, o noivo, como uma virgem pura, né? Fala aqui de uma transformação e tudo mais, né? E eu vou perguntar para o meu querido Rubens o seguinte: muitos pensam que a missão é bem sucedida quando temos muitos batismos, igrejas lotadas, altos valores de dízimos e ofertas. É isso mesmo, Rubens? Aos olhos de Deus, qual é o verdadeiro êxito na missão? Eu queria que fosse assim, né? Então eu queria que viesse qualidade e quantidade. Que na verdade o que ele diz aí é quantidade, né? Então é a quantidade do dízimo, é a quantidade de pessoas que são batizadas, né? Sim. Mas eu queria que a qualidade viesse com a quantidade. Amém. Seria o É mundo ideal, né? É o ideal, né? Então, mas não é. Né? Então nós não é, porque aquele que porque quando Jesus falou assim, né? Ide, pregai, fazei discípulos. Ide, pregar, batizar em nome do Pai, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que é fazer o discípulo? O que é o sucesso, então? Só respondendo aqui objetivamente normalmente estou tentando objetivamente, né, a tua pergunta, a tua provocação, é a questão, o que é o verdadeiro discípulo batizado? É aquele que faz outros discípulos. Isso, exatamente. Então, quando eu falo da qualidade, a qualidade voltando de novo, né, a missão de Deus, a minha missão se todos esses que foram batizados, dizimistas, e até que estão na igreja, frequentam a igreja, eles fossem verdadeiros discípulos, eles fariam outros. Estaríamos em outro patamar, como dizem. Sem Eles dúvida, fariam outros sem dúvida. discípulos. Outros discípulos. Se Então, cada um membro da igreja efeito, fosse um discipulador. é um efeito biológico, a ameba, né? Ela vai se multiplicando assim. Progressão geométrica, né? Exatamente. A ameba não é um bom termo, mas é um efeito biológico, né? De Sim. multiplicação celular. Pronto, multiplicação celular. Aí sim você tem o sucesso. Mas infelizmente não é isso que acontece, né? Nós temos hoje a maioria dos membros, eles veem a religião como um bom elemento da sua vida. É um bom elemento para a minha vida. Ela dá valores para a minha família, ela me dá uma esperança. E dá até um certo status social. Ela é bom para meus filhos, eles não vão se meter aqui ou ali, tem várias atividades na igreja que os fazem. Mas
é além disso. É além do conforto, né? Nós vimos isso na lição ao longo desse semestre. Sai da zona de conforto. Fazer discípulos. Sim. Ide, pregar e Ide, fazer né? discípulos. Por isso que começa com ide. Saia da zona de conforto. Né? Seja ele como for. Muito Sabe bom. que, falando sobre isso, só um comentário rápido. Claro. Eu me lembrei da lição que nós tivemos de Jonas, quando falou sobre o fato de que muitas vezes nós achamos que o sucesso é nosso, mas o sucesso é de Deus. Exatamente. Né? Eu gostei muito de uma... Somos meios, né? Exatamente, nós somos meios. Aliás, é uma coisa que eu sempre costumo falar. Quando a gente analisa aquele processo da comunicação, sabe? Emissor, receptor, mensagem, código, canal, referente, bom, coisa prática de português, né? A gente sempre... Né? Aí você tem ali... Comunicação social. Comunicação. Aí você tem o canal. O canal é o meio através do qual a mensagem chega. O canal não é o mais importante. O mais importante é a mensagem. Claro. Né? Aliás, a palavra canal, sempre vamos lembrar, ela vem de cano. Exatamente. E a água que você precisa, ela vai vir, ela não é, vamos dizer, ela não vem do cano. Ele só é um instrumento para fazer com que a água chegue até você. E a mesma coisa em relação à mensagem. Então, eu posso ser um bom canal para Deus, para que Ele me use, né, para que a mensagem chegue, mas eu não sou o mais importante. O mais importante é a mensagem que eu tenho a dar. Exato. E foi exatamente o que aconteceu com Jonas. Eu gostei muito de uma parte que diz aqui, ó, na lição passada. Diz assim... louvamos... peraí, onde que tá? Tá aqui. Podemos ter uma mentalidade de salvador, porém nosso chamado não é para salvar, mas para cooperar com Deus na sua obra de salvar. Exatamente. E aí ele termina dizendo assim, Deus usou Jonas, mas somente ele, Deus, e não Jonas transformou Nínive. Exato. E às vezes nós queremos tomar para nós esses louros, essa vitória. Não porque eu converti, porque eu fiz. Eu levei pessoas ao batismo. Até ontem mesmo, na minha classe, eu estava dando um exemplo. Eu tive um estudo com algumas pessoas há uns 20, mais de 20 anos, já uns 25 anos, eu acho. Era um grupo de pessoas bastante interessadas na palavra de Deus e tal. E aí, nós estudamos praticamente com eles por volta de 1 ano. Nós fizemos todos os estudos bíblicos, depois estudamos Apocalipse também. E nenhum deles se batizou. Nenhum deles tomou decisão. Agora eu vou dizer assim que isso foi um fracasso? De jeito nenhum. A minha parte eu fiz, de levar, e a gente assim, muitas vezes falou, orientou, fez apelos e tal, mas a decisão é deles. Exato. Pode ser que hoje, 20 e tantos anos depois, eles pensem, nossa, aquilo que nós ouvimos está acontecendo, as coisas estão mudando e tal. Então o êxito na missão, né, como já foi colocado, a questão aqui é o êxito de Deus, não é o meu. Né? Houve êxito em você, por você ter sido uma discipuladora. Né? A gente tem que fazer a nossa parte, como Exatamente. o Rubens colocou. Agora o resto é com Deus. É com Ele. É o Espírito Santo que faz. E a lição de Jonas que você citou é muito clara. Né? Jonas fez uma pregação extremamente mequetrefe. Nossa! Né? A cidade de Nínive era de 3 dias de caminhada. Ele caminhou não chegou nem no meio da cidade. Falou, olha, vocês vão morrer, tá? E se retirou. Arrepende e vocês vão morrer. Vocês vão morrer, tá? E eu quero mais que vocês morram. Exato. E mesmo assim, do rei até o último súdito, até os animais participaram de um jejum, mostrando que é Deus quem opera o sucesso da missão. Isso né? Então a missão é bem sucedida quando eu aceito ser um missionário. Sim, né? Isso. Não são números, mas é qualidade. O ideal seria os dois juntos. Isso seria o ideal. Né? Mas a gente sabe que entre a quantidade e a qualidade, Deus sempre privilegia a qualidade. Né? Amém. Verdade. Por isso. Amém por isso. E aí vamos caminhando para, né, o final da nossa lição, do nosso trimestre, né? Que diz ali na lição de quinta-feira, missão concluída. E eu não vou poder me abster de ler esse texto maravilhoso, que para mim é um dos mais emocionantes de toda a Bíblia, que está ali em Apocalipse 21, dos versos 1 ao 4. Né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz diante do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá.
já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse verso é realmente de dar um nó na garganta. E eu queria exatamente terminar com esse raciocínio, né? Perguntando para os meus dois queridos aqui. Os 2 últimos capítulos de Apocalipse revelam que a Terra será restaurada à sua condição edênica, né? De Gênesis 1 e 2. Meus queridos, como pensar nesse final feliz nos ajuda hoje a atender ao chamado missionário de Deus? Eu tenho o Apocalipse, né, e o enfoque da lição dessa semana é sobre o final da missão. E sabermos que no final da missão, existe a linha de chegada é algo concreto. Embora seja de dimensão espiritual que a gente não sabe como é, né, foge um pouco das leis da física, esse é um outro assunto, mas o ponto é que existe algo concreto, uma experiência concreta. Então, o final da missão, qual é a nossa missão? Propagar que Cristo é Criador, Ele é Salvador e Redentor. Ou seja, Redentor significa que Ele restaura, né? Redime você e restaura. E o ápice é isso daqui. O ápice é a volta de Cristo, o ápice é o início da eternidade, ou o recomeço da eternidade, com Cristo. Isso é uma esperança, não é algo etéreo, psicodélico, é algo que transcende, é transcendental, mas ele é real. Tangível. Tangível. Isso vai acontecer. Vai acontecer. E eu queria deixar uma mensagem para quem nos ouve, que acredita nessa mensagem, mas acha que está demorando, e para quem nos ouve e não acredita nessa mensagem, e por que Cristo demora, permite ler 2 Claro. Pedro 3,9, que fala assim, ó, não retarda o Senhor a sua promessa. Qual é a promessa? A promessa da vinda. Promessa da vinda. Como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Então você que crê nessa mensagem e acha que está demorando, é porque Cristo quer que você se arrependa. E você que não crê, é a mesma coisa. Quer que você também faça parte desse momento. Ele não vai aguardar eternamente, mas pode estar aguardando você, né? Exatamente. Isso mesmo, verdade. E eu fico pensando, né, missão concluída, quer dizer, Deus, Ele vai... é uma expressão que eu utilizo muito. Tudo nessa vida tem prazo de validade, né? Assim como os alimentos, que a gente hoje tem que ficar muito atentos, né? Antigamente eu não ligava muito para isso, né? Mas agora as pessoas ficam bem atentas, o prazo de validade dos alimentos. E as coisas desse mundo também têm prazo de validade. E o prazo de validade está acabando. Amém. Né? E nós podemos ter a certeza de que, como diz lá em Apocalipse, né, no verso 3, né, o capítulo 1, verso 3, o tempo está bem próximo, muito próximo. Né? Nós não devemos, não podemos, não nos cabe marcar datas, mas nós podemos sentir a proximidade dos acontecimentos. Deus né? nos deixou o Exatamente. cenário, e esse cenário está se cumprindo, né, de uma forma muito clara. E eu gostei muito de uma frase que aparece aqui na lição, que diz assim: agora é a hora de investir na missão de Deus, de fazer discípulos em todos os grupos de pessoas, apressando o retorno do Salvador. Claro que isso é uma forma de expressão, porque nós não podemos apressar, já que Deus tem a data certa que Ele vai voltar, né? Mas é uma forma de dizer, olha, você pode contribuir, você pode colaborar nisso. E uma coisa é certa, quando nós nos envolvemos na missão, os mais beneficiados somos nós mesmos. Exatamente, isso é o que precisa quando ficar eu mais preparo claro. um sermão, quando eu estudo a lição da escola sabatina, quando eu falo com as pessoas, quem é o maior beneficiado? Sou eu. Exato. Eu vou aprendendo, eu vou crescendo no conhecimento, vou me aproximando mais de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, eu ouvi um dia desses e ela me marcou muito, diz assim: todas as vezes que eu me aproximo de Deus, Ele tira alguma coisa de mim e coloca alguma coisa dele. Amém. Que Isso é lindo. muito lindo. E a oração é assim, o estudo da palavra é assim. Cada vez que a gente se aproxima dele, nós somos transformados. Amém. Né? E lá em 2 Coríntios, se não me engano, 5,17 diz, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém. Né? Então é isso que a gente tem que buscar. Então quando fala aqui que agora é a hora de investir nisso, como o Rubem colocou bem, quando nós vemos pessoas
que estão dentro da igreja, mas que são discípulos, porque alguém fez com que eles conhecessem essa verdade, mas eles não fazem novos discípulos. Nós temos que nos envolver nisso. Temos. Não é? Quando nós olhamos para todo o panorama, para o quadro geral, a gente percebe assim, só Deus vai poder fazer isso. Porque acho que mesmo todos os cristãos de todas as denominações pudessem se unir em torno desse ideal e fazer com que todos conhecessem a verdade, a gente não conseguiria fazer. Porque a gente é demais. São muitas culturas diferentes, são muitas línguas diferentes. Mas Deus vai fazer. É um trabalho divino. É um trabalho divino. Que Ele nos dá o privilégio de participar para o nosso próprio bem-estar. Não é lindo isso? É maravilhoso. É não tenho o que falar. Tenho que falar. Esse raciocínio da Rosângela termina com chave de ouro aqui, o nosso trimestre, a nossa lição, né? Deus está te convidando hoje, mais uma vez, a se envolver na missão, porque você será o principal beneficiado, a principal beneficiada com isso, né? Envolva-se, estude o Apocalipse, estude essa carta de amor, de um Deus de amor que deseja transformar você na criatura que Ele planejou, né? E não tem nenhuma experiência maior e melhor do que essa para um ser humano. Ok, meus amados? Para a gente finalizar, vou pedir para o meu querido Rubens fazer a nossa oração final, a última oração do nosso trimestre. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pelo privilégio de ter tido durante esse trimestre, de poder estudar sobre a missão, a sua missão, a missão de Deus, que também é a nossa missão. Amém. Agradecemos por isso, agradecemos pelo privilégio de poder participar dessa missão, que é o foco, né? Que é o foco, participar dessa missão, trazer almas para Cristo. Agradecemos por isso. Esteja com cada um aqui presente, com você que nos escuta, que Deus possa transformar a sua vida, possa conduzi-lo aos pés de Jesus, e se você já é um cristão professo, você possa se aproximar cada vez mais de Cristo. Amém. Pai. É o que pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Queridos missionários, fiquem com Deus e até a próxima.